Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Adriana Zanon Teófilo, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Hoje nós teremos a nossa teleaula de número 3, da disciplina de Instalações Hidrossanitárias. Antes de dar início a esta aula, eu vou deixar com vocês aqui o número do PIN number e também o canal de comunicação. Caso vocês tenham alguns comentários durante a aula, atividade, deixa eu já colocar também aqui o número do PIN number um pouco maior, para que vocês já possam deixar no jeito o endereço para poder logar no momento da atividade, da interação, tá? Então, vamos dar início à nossa teleaula. O assunto da teleaula de hoje trata de sistemas de esgoto referente à unidade 3 do nosso livro didático, e a competência desta teleaula é para que vocês compreendam todas as características materiais e como aplicar o sistema de esgoto em um projeto arquitetônico. Então, o objetivo é que vocês tenham esse conhecimento, agregue mais conhecimento relacionado aos materiais, às normas que são referentes à construção desse sistema para aplicação no projeto de arquitetura. Como nós vamos falar, então, de sistemas de esgoto, e o objetivo é conhecer e aprender a dimensionar o sistema de esgoto, assim como os materiais utilizados, técnicas e normas, as partes que compõem um projeto de instalação de esgotos sanitários, assim como suas funções. Então, aqui eu trouxe um exemplo, onde nós temos a residência, os equipamentos que compõem, que recebem a água, e os efluentes do sistema de esgoto, com suas partes, que precisam acessar, então, a rede pública de escoamento desses resíduos. Esta teleaula será dividida em duas partes, onde, na parte 1, falaremos sobre os conceitos de esgotos sanitários, os materiais para o sistema de esgoto, falaremos sobre os tipos de tubulação do sistema de esgoto e falaremos sobre as partes da instalação de esgoto. No segundo momento da aula, segunda parte, falaremos sobre outras partes, porque aqui nós temos as primeiras partes e depois as demais da instalação de esgoto, sobre os dispositivos de inspeção que devem ser implantados, o projeto de esgoto em si, como fazer, o traçado dessas tubulações. Então, esses serão os assuntos da teleaula de número 3 de hoje, desta disciplina. Vamos iniciar falando sobre os conceitos de esgoto sanitário. Segundo Carvalho Júnior, as instalações prediais de esgoto sanitário devem coletar, conduzir e afastar da edificação os despejos provenientes do uso correto dos equipamentos sanitários que tem nesta residência, dando a eles o rumo adequado. A destinação final desse esgoto sanitário será a rede pública de coleta, quando neste local existir, quando disponível. Se não existir uma rede pública de coleta disponível, deve haver, então, um sistema particular de recebimento
e pré-tratamento de efluentes em regiões sem essa coleta e tratamento de rede pública, né? Que trata-se então da fossa séptica e sumidouros. A NBR 8160 é a norma técnica que fala e direciona e aponta as exigências mínimas sobre estas instalações prediais de esgoto sanitário. E ela está diretamente relacionada à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários. E ela cita alguns requisitos básicos para que se instale uma rede de esgoto na edificação. Primeiramente, para que se evite a contaminação da água. Em segundo momento, permitir o rápido escoamento dos despejos coletados, até mesmo para não ficar com cheiros, né, com odores. E impedir, desta maneira também, o retorno de gases provenientes dessas instalações. Então, você tendo instalações, equipamentos ou partes desse sistema que impedem o retorno dos gases e que tenham um rápido escoamento, você não vai ter odor inadequado próximo a essa instalação. Deve ainda permitir a inspeção dessa instalação e dos elementos de forma rápida e fácil, ou seja, deve-se ter um acesso a essas instalações para que se possa trocar, limpar, né, ou arrumar, substituir alguma peça necessária. Permitir ainda a fixação de aparelhos sanitários somente por meio de dispositivos que facilitem a remoção no caso da necessidade de reparos e manutenção. E impedir o acesso do esgoto ao sistema de ventilação predial, por isso que existe parte que tem essa função. Impedir também o acesso de corpos ou objetos estranhos ao sistema, porque dependendo do jeito que ele é instalado, pode haver a entrada de insetos, ratos, né, animais indesejados dentro desse sistema. Então, para o sistema de coleta e escoamento dos esgotos sanitários, tem-se os sistemas individuais e os sistemas coletivos. Os individuais é onde cada prédio tem o seu próprio sistema de coleta, escoamento e tratamento, que daí é uma rede particular, que tem a fossa séptica e ou sumidouro. Todo sistema particular de tratamento, quando não houver rede pública de coleta de esgoto sanitário, deverá ser concebido de acordo com a norma pertinente. O dimensionamento dessa fossa e do sumidouro deverá ser feito por meio de projeto de engenharia, baseado no número de moradores e referente ao padrão da construção, pois os resíduos gerados são em função do volume de água consumido. Então, quer dizer que uma fossa tem dimensão diferente para uma residência do que para um restaurante, do que para um hospital e assim por diante. A fossa séptica pode ser construída em alvenaria ou pré-fabricada, em pré-moldado, né? Hoje em dia tem uma diversidade de materiais, mas todas elas devem atender a NBR 7229 e a 3969 para, então, o projeto e a construção desse tipo de esgoto. Aqui, então, tem um exemplo que vocês têm no livro didático. Tem-se a edificação, você tem as águas servidas, caixas de inspeção, fossa séptica e os sumidouros antes de chegar na linha da calçada, na divisa predial. Temos ainda os sistemas coletivos, que trata da existência de redes coletoras assentadas nas ruas das cidades, que é o sistema público, que encaminham esses esgotos até um determinado local que será tratado para depois despejar essa água tratada, esse líquido, né, tratado em um curso da água limpo já, para que não polua
aquele curso de água. Cada edificação deve ter sua própria instalação de esgoto, independente dos vizinhos com ligação à rede coletora pública, né? Porque se ela tem a sua rede de abastecimento de água individual, obrigatoriamente ela tem que ter também a sua expulsão desse líquido, vamos dizer assim, desses dejetos, também independente. Cada edificação deve ter um só ramal predial, exceto construções de grande porte, assim como shoppings, hotéis, hospitais, que podem, dependendo da concessionária, ter mais de uma ligação de esgoto ao coletor público, né? Porque às vezes é muito grande a obra e por um ponto só não é suficiente essa extração. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 edificações no caso, onde se tem uma única caixa de inspeção e daí esse ramal predial leva todos esses dejetos diretamente a essa rede coletora, rede pública, que está construído aí abaixo da sua rua, onde você tem também, passando por perto, né, não separado, claro, você tem a galeria dos bueiros e águas pluviais e você tem a tubulação também de esgoto passando por debaixo desta rua, tá? Então, esses são os tipos de esgotos existentes, são só 2, né, os individuais e os coletivos, e este foi o bloco sobre esgotos sanitários. Vamos falar sobre materiais para o sistema de esgoto. Então, quais são os materiais que utilizamos para implantar o sistema de esgoto em uma edificação? Conforme cita Carvalho Júnior, os materiais a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário devem estar em conformidade com a NBR 8160. Porque esses materiais eles estão diretamente ligados ao seu uso, seu dimensionamento, tipo de edificação, e eles devem ser especificados de acordo também com o tipo de efluente a ser conduzido. Se existe diferente temperatura, se tem algum componente químico ou algum componente físico de volume, qualquer esforço diferente, né, mecânico ou físico, essas instalações devem ser adequadas ao tipo de uso para que esses dejetos sejam destinados corretamente. Os materiais mais comuns utilizados nas tubulações e conexões de esgoto são o PVC, da linha sanitária mesmo. Usa-se ainda o ferro fundido, que tem uma resistência maior, e a manilha cerâmica. Claro que todos eles devem ser fabricados e constituídos de acordo com as normas brasileiras e cada um dentro do seu tipo de material. O PVC, por exemplo, que é o mais utilizado atualmente, tem muitas vantagens além de ter um preço acessível. No caso de tubulações aparentes, instaladas na horizontal ou suspensas em lajes, o recomendável é a utilização de tubulações mais resistentes, com um reforço extra em sua espessura, nos pés das colunas e devem ter reforço extra devido aos conteúdos mais pesados. Então, você pode ter um PVC mais reforçado, com reforços para receber certos tipos de efluentes. O ferro fundido, por exemplo, é um material que tem uma alta resistência a choques e impactos, além de ser incombustível, né? Este material é mais comumente utilizado no caso de tubulações que ficam aparentes, não ficam nem enterradas e nem no teto do vizinho de cima do edifício, ou no caso, enterradas no solo, como em garagens e subsolos, por exemplo, ou em locais onde há riscos de acidentes. Possui também alta resistência a substâncias químicas e altas temperaturas, tendo boa durabilidade. Mas é mais caro.
E tem-se ainda as manilhas cerâmicas. E essas são mais utilizadas no caso de efluentes industriais, que têm produtos químicos, solventes orgânicos, e daí estas possuem alta resistência no caso de solos que têm tem corrosão, solos que têm sais minerais, correntes eletrolíticas, que podem, de repente, enferrujar, né, o solo. Então, a manilha cerâmica, ela aceita até mais umidade e tem a resistência. Então, aqui tem um exemplo desse tipo de material, né? Aqui, o ferro fundido, onde você tem o parafusamento desses cotovelos, né, dos grandes cotovelos, aqui no caso de 90 graus, e aqui as manilhas cerâmicas, onde você tem também as ligações, os engates entre uma tubulação e outro. Tá? Então, esses são os principais materiais que são utilizados na instalação predial para os esgotos sanitários, dependendo do uso desses edifícios. Vamos falar agora sobre os tipos de tubulação do sistema de esgoto. Existem 2 tipos de tubulações do sistema de esgoto, primária e secundária. A primária são aquelas que recebem dejetos sólidos, que é o ramal de esgoto, tubo de queda e dos coletores, e ela tem acesso aos gases. E as secundárias são aquelas que recebem as águas servidas, ou seja, né, pia, chuveiro, bidê quando tem, duchas, né, que não tem acesso aos gases. Então, aqui tem um exemplo. Nós temos, então, a tubulação primária, que recebe dejetos sólidos, que no caso é o vaso sanitário, e essa tubulação primária vai ter acesso à caixa sifonada, o tracejado do tubo da ventilação, né, onde ele também tem o acesso, que vai ligar a essa tubulação primária. As demais têm o traçado tracejado, que é a tubulação secundária, que vai levar a água dos demais equipamentos, né, do chuveiro, do ralo, né, do chuveiro, da pia, o lavatório, e demais águas que não necessitam de tubo de ventilação e não tem resíduos sólidos. Esse exemplo é um exemplo do banheiro. Aqui um segundo exemplo da localização da tubulação de uma lavanderia. Então, você tem praticamente o mesmo esquema, a diferença é que nesse tipo de ambiente você não tem um resíduo sólido, você tem somente as águas servidas, né? Então, aqui nós temos a pia, o tanque, máquina de lavar roupas e essa tubulação, né? A pia sempre separada, porque pode ter gordura, então ela tem que ser separada dos outros equipamentos, e você vai colocando todos eles no subcoletor e coletores, para então chegar ao ramal de esgoto e fazer a ligação desse ponto à saída desta água da edificação. Aqui também tem um pedaço do banheiro da área de serviço. Então, nós temos aqui o vaso sanitário, que tem que ter separado essa tubulação, tem o chuveiro, banheiro ainda e lavatório. Então, aqui está completo. Nós temos 2 espaços de área molhada integrados, coletando as águas tanto de resíduo sólido quanto das águas servidas para as suas devidas caixas coletoras e sifonadas, e daí, a partir delas, quando se tem dejeto sólido, tem o tubo da ventilação para que esse gás não retorne, o mau cheiro, e as demais já vão dali diretamente para
expelir esses dejetos à rede pública ou à fossa séptica, assim como for feito esse tipo de tubulação ou sistema dentro da edificação ali existente. Então, depende do modelo, para onde vai esses dejetos, e daí, dependendo do modelo, você tem essas diferentes maneiras de fazer esses despejos dos dejetos. Tá? Então, esses são os tipos de tubulação para o sistema de esgoto sanitário. Vamos falar agora sobre partes da instalação de esgoto. Bom, o esgoto, ele tem vários componentes para que esse sistema de esgoto em um prédio funcione, tá? Então, você tem os aparelhos sanitários, que você precisa alocar cada um deles dentro do projeto, os desconectores ou sifões, né, os ralos sifonados, né, as caixas sifonadas ou sifões, os ralos, as caixas sifonadas, ramal de descarga e ramal de esgoto, que vão ao tubo de queda, a coluna de ventilação, subcoletor, dispositivos de inspeção, que são as caixas de inspeção e as caixas de gordura, que vão tudo isso para o coletor predial, e daí se tem, dependendo do volume, existe uma válvula de retenção ou não, e daí para a rede pública ou fossa séptica. Então, trouxe aqui um exemplo, onde a gente também consegue identificar através do posicionamento das redes primárias ou secundárias. Então, no caso, aqui nós temos uma rede primária e aqui a secundária. Então, nós temos o ramal de descarga, que é onde o equipamento despeja nesse ramo de tubulação, né? E o ramal de esgoto, que após passado por esta caixa sifonada, se tem, então, o destino para a saída desses dejetos. Com o detalhe que no equipamento do vaso sanitário tem que sempre existir essa coluna de ventilação, que sempre está acima da posição do ponto de início dessa tubulação, para que esses gases sejam eliminados, né? Então, aqui na caixa sifonada, a gente também tem o ramal da ventilação para que desculpa, aqui está o ramal de ventilação, aqui é o tubo de queda, onde tudo vai ser destinado. E daí você tem esse respiro necessariamente para que os gases não retornem àquele ambiente. Então, nos aparelhos sanitários, eles devem atender às normas da ABNT. E eles necessitam ter fácil limpeza, para que se possa remover os resíduos e não contaminar a água potável. Os aparelhos sanitários com grelha ou crivo no orifício de saída para impedir o acesso de objetos que possam obstruir os tubos, eles devem vocês devem ter cuidado no uso desse tipo de aparelho para que você consiga fazer uma fácil manutenção. O ramal de descarga, ele recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários instalados. Então, o ramal de descarga, ele vai receber toda a água dos lavatórios, das banheiras, dos chuveiros, ou seja, são os secundários, né? Vai receber também do primário, mas em ramal diferente, porque o da bacia sanitária é sempre separado. Então, você recebe todos esses efluentes nos ramais de descarga e os aparelhos se ligam aos desconectores, que são os ralos ou as caixas sifonadas, para, então, dar destino a essas águas. Os desconectores, eles são os dispositivos dotados de fecho hídrico, ou alguns conhecem como selo hídrico, para impedir a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Então, tem dois tipos, tem a caixa sifonada e o sifão, né, que você utiliza lá na pia, no bidê, no vaso sanitário também. Cada desconector pode atender apenas um aparelho sanitário,
ou a um conjunto de aparelho de uma mesma unidade autônoma, como é o caso da caixa sifonada, né? A caixa sifonada, vocês viram que ela recebe vários efluentes do ramal de descarga. Então, ela pode... Esse aqui é o exemplo que recebe de vários aparelhos. E o sifão que é utilizado em cada equipamento, pode ter o formato tipo S, formato tipo P, tipo garrafa, ou a caixa sifonada, que recebe esses efluentes. Então, deixa eu só fazer aqui um croquis, que se você tem um sifão, né, que tem aquela curva e o fecho hídrico, justamente aqui tem sempre uma camada de líquido para que esse cheiro não retorne. Então, é uma barreira que não consegue retornar o mau cheiro, vedando assim esse odor. Os ralos existem de dois tipos: o seco, que não tem a proteção hídrica, né, que não tem essa parte líquida acumulada, que recolhe água proveniente de um chuveiro, pisos laváveis, áreas externas, terraços, varandas. E o sifonado, que tem a proteção hídrica, ele pode ser de grelha ou de tampa, e ele recebe a água de lavagem de piso e efluentes de instalação de esgotos secundários, mas de um mesmo pavimento. Então, aqui tem vários exemplos de modelos de ralos, né, quadrado, redondo, cônico, sifonado cilíndrico, saída articulada. Então, tem vários modelos no mercado e você pode, dependendo do número de aparelhos ou como a localização desses aparelhos, qual a melhor opção para se colocar dentro do seu projeto. O ramal de esgoto, eles recebem os efluentes dos ramais de descarga, e essas tubulações fazem a conexão entre os desconectores e os tubos de queda ou subcoletores. Então, o ramal de esgoto, ele recebeu dos equipamentos esse ramal de descarga dos outros equipamentos do banheiro ou do espaço. Recebeu também, inclusive, do tipo 1, né, que é do vaso sanitário, e daí, a partir daqui, tem o ramal de esgoto, que é o ramal que vai levar esses efluentes até a rede, as caixas de inspeção, caixa de gordura, enfim, dependendo do tipo de ambiente, vai levar esses efluentes até a saída da edificação. Então, nós temos aqui separado, como eu já havia dito, a bacia sanitária, com o ramal que vai dar lá na caixa sifonada também, porém, né, no meio tem essa coluna de ventilação para que os gases possam sair dali, para que o mau odor, então, não retorne para o ambiente. E, a partir dessa tubulação também, se tem o tubo de queda para destino desses efluentes. Então, estas são algumas partes do sistema de esgoto, porque ele é composto de várias partes que esse conjunto de tubulações vão fazer com que esses dejetos sejam destinados ao seu local final, que é a rede pública ou a fossa séptica, para o tratamento desses efluentes. Vamos conhecer uma situação-problema que trata da instalação de um esgoto sanitário. Então, para elaborar de forma correta e eficiente um projeto de instalação de esgoto sanitário, é necessário o conhecimento dessas partes, né, dessas tubulações ou equipamentos que compõem a sua composição e a função de cada uma das partes. Observe a figura a seguir, identifique as partes constituintes de uma instalação de esgoto sanitário do banheiro representado. Então, aqui está o banheiro, vocês têm esse banheiro no livro didático. Eu vou deixar aí 2 minutinhos essa imagem para que vocês
anotem rapidamente, façam o croquis e anotem as partes desta instalação. 2 minutinhos e a gente já faz o preenchimento dessas informações. Podem discutir entre os alunos. Então, vamos lá. Nós temos a coluna de ventilação, que é uma tubulação vertical, o vaso sanitário, caixa de inspeção, temos o ralo, né, dentro do box do chuveiro, temos o lavatório e temos o ralo sifonado. E no traçado temos o esgoto primário, que é destinado do vaso sanitário, depois o traçado dos equipamentos e das redes secundárias, que são o ralo do chuveiro e o do lavatório, né, a água aqui proveniente do lavatório e a derivação da coluna de ventilação deste vaso sanitário. Então, são esses 6 equipamentos que vocês teriam que marcar e conhecer para desenvolver o traçado de um projeto de um banheiro básico como esse para o sistema correto de instalação de um esgoto sanitário, né? Então, aqui os passos já estão também numerados em 1, 2, 3, 4 e 5. Esta foi a atividade que vocês deveriam identificar esses componentes, essas partes dentro do esgoto sanitário de um banheiro básico. Agora, eu vou lembrá-los do nosso PIN number para o Kahoot, que vamos trabalhar daqui a algum tempo. Vamos fazer esta atividade. Eu vou deixar nesse momento alguns minutos no meio da aula, para que vocês, então, possam estar mandando dúvidas, perguntas ou contribuindo com alguma informação. A gente já retorna.
Bom, temos uma pergunta, deixa eu olhar ali no prompt, então, do Rio de Janeiro, ramal de descarga tem ligação com o vaso sanitário, como está na página 81 do livro de Teresópolis. Eu não sei o que está no livro, mas vamos lá. Vamos ao slide que eu vou explicar. Ramal de descarga não significa que é descarga da bacia sanitária, não é a descarga que você dá no dejeto sólido, tá? Ramal de descarga é o nome da tubulação que chega até o ralo sifonado. A diferença é que o da bacia sanitária também, o ramal de descarga também vai para lá, com a diferença de que se tem uma ventilação desse ar para que os gases e os odores não vão para o ralo sifonado. Então, acredito que eu tenha respondido essa dúvida, porque às vezes o nome do ramal pode ficar diferente, confundir a questão de o que é uma descarga, descarga de vaso sanitário em relação ao nome do ramal, que chama ramal de descarga e ramal de esgoto, tá? Então, ele coleta, sim, essas águas provenientes para serem distribuídas. E aí fica a resposta, né? Se tiver mais alguma dúvida, vocês vão ter mais um momento de dúvidas e questões, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre as outras partes da instalação de esgoto sanitário. O tubo de queda é uma tubulação vertical, que ele vai conduzir, destinar os esgotos ou para a parte externa da edificação e, se no caso for uma edificação, para os níveis inferiores. Então, a gente consegue ver por aqui, neste corte, então a gente tem os pavimentos, né, da edificação.
Temos as colunas de ventilação que estão saindo dos vasos sanitários. Nós temos os tubos de queda, onde os ramais vão levar toda a tubulação e destinar para o subcoletor, que vão cair numa caixa de inspeção, daí para o coletor predial e acesso à rede pública. Acho que fica até mais fácil de entender esse esquema, né, desses tubos, a parte vertical da instalação sanitária em uma edificação de mais pavimentos, né? Fica mais fácil de visualizar esse esquema, esse traçado do sistema, da condução do sistema de esgoto. Segundo Knappich, os tubos de queda devem ter algumas características para o funcionamento correto. Eles devem ser o mais vertical possível e, nas mudanças de direção, adotar curvas de raios longos, ou seja, jamais fazer algo de 90 graus, um cotovelo, né? Eu sempre falo do exemplo do canudinho. Se você está puxando líquido e você dobra o canudinho 90 graus, você não vai ter passagem de líquido. Então, da mesma maneira, com o abastecimento e o escoamento de água. O diâmetro maior deve ser maior ou igual à canalização a ele ligada, porque é sempre prever a possível demanda maior do que você colocar um diâmetro menor e sempre ter que estar fazendo a manutenção desta rede. E o prolongamento acima da cobertura do telhado, que é o tubo de ventilação, deverá ser realizado no mesmo diâmetro. Porém, se a tubulação de queda for servida de até 3 bacias sanitárias, o seu prolongamento poderá ter seu diâmetro reduzido para 75. Mas se houver mais, você pode ampliar esse diâmetro. Então, o tubo ventilador e a coluna de ventilação são destinados à ventilação dos desconectores, né? Os desconectores são as caixas sifonadas. E tem como finalidade possibilitar o escoamento do ar da atmosfera para o interior da tubulação ou da tubulação para a atmosfera. E desta forma, impedir que ocorram tanto a ruptura lá do selo ou do fecho hídrico dos conectores instalados, como o mau cheiro. Então, aqui nós temos o esquema que mostra, lá, lembra no desenho, o esgoto primário, que vai ter acesso ao ramal de descarga, e dali tem-se a ligação com o tubo de ventilação para o mau cheiro, os ramais secundários que recebem também no ramal de descarga e vão para a caixa sifonada, e a partir da caixa sifonada distribuído para as caixas de inspeção e vão até o coletor público. Subcoletor é o equipamento, a instalação que liga os tubos de quedas e ramais de esgotos à caixa de inspeção, onde deve-se intercalar caixas ou peças de inspeção a cada 25 metros de comprimento. Dependendo da legislação e de norma, tem local que o mínimo é de 12 metros. Construir sempre que possível em partes não edificadas do terreno, porque você precisa ter manutenção, você precisa acessar essas caixas. O diâmetro mínimo dessas tubulações que chegam até essas caixas deve ser de 100 milímetros e deve ser assentado de forma sólida, garantido alinhamento e declividade das tubulações. O coletor predial é o trecho que liga a caixa de inspeção ao coletor público, como vocês acabaram de ver na figura, e segundo a NBR 8160. Ele deve estar instalado em área também não edificada. As caixas de inspeção devem ter essa área livre. O traçado de preferência deve ser retilíneo. Se houver mudanças de direção, deve ser também
sem ser ângulo seco, no mínimo de, né, pode ser de 60, 30, 45 graus, quanto maior, melhor. E a extensão máxima de 15 metros, máxima, tá? De 15 metros. E daí, aqui, mais um exemplo. Então, nós temos o exemplo novamente daquele desenho, onde a gente mostra exatamente esse posicionamento. E daí, ó, a caixa de inspeção, que é o que a gente estava falando agora do subcoletor, ele tem que estar no mínimo a 15 metros de distância, no mínimo a 15 metros de distância do coletor público. E também não se esquecendo das declividades, né? Porque é por meio de gravidade. Então, este é um exemplo. Então, como vocês podem ver, várias são as partes que compõem esse sistema de esgoto sanitário. Começa lá pelos equipamentos internos, depois como que eles se conectam, para onde vão as águas ou os dejetos, e dali a ventilação, e a partir desse espaço, para onde eles se destinam, para caixas de inspeção, no caso de banheiros, e na parte de cozinhas, ainda a gente tem a caixa de gordura. Então, que a gente ainda vai ver um material sobre esse assunto. Tá? Então, esse foi o conteúdo sobre as outras partes de um sistema de esgoto. Neste bloco, nós vamos conhecer um pouco os dispositivos de inspeção. Os dispositivos de inspeção são constituídos de caixas de inspeção, caixas de passagem e caixas de gordura. As caixas de inspeção, elas são exatamente destinadas para fazer a inspeção, a limpeza e a manutenção das canalizações, porque tudo é despejado ou passa por ali. E daí você precisa ter um acesso para que você possa fazer a limpeza, a manutenção, troca de alguma peça, para que você consiga deixar funcionando e desobstrua a passagem da água até o coletor predial. Então, aqui é a corte, que é a planta baixa de uma caixa de inspeção, e aqui o corte mostrando. Então, por que tem que ser numa área não edificada? Porque esta tampa, ela deve ser removida para ter acesso e manutenção e limpeza dentro desta caixa, que já existe de vários modelos no mercado, tá? Tem de pré-moldado, pode ser feito em loco, já existe de PVC, tem vários materiais que podem ser construídos esse tipo de caixa de inspeção. Aqui eu tenho o modelo, né? Que já são prontas essas caixas, onde se tem o desenho. E o dimensionamento dessas caixas depende da quantidade de equipamentos que vão despejar ou passar por ali as águas. A caixa de passagem permite a junção de tubulações do subsistema de esgoto. Então, ela recebe a uma certa distância várias tubulações e, a partir dali, vai transpor para uma outra caixa de inspeção. Então, se tem longas distâncias, eu posso, ao invés de ter outra caixa de inspeção, eu posso ter caixa de passagem para fazer a junção e também não deixar tão vulnerável essa tubulação. Caixas de gordura. Elas recebem e retêm os despejos gordurosos. E daí você precisa remover, porque essa gordura, ela vai entupindo esse encanamento, essas tubulações. Então, essas gorduras provenientes das pias das cozinhas, máquinas de lavar louças, né, que tem essa gordura, ela vai ser armazenada nessa caixa de gordura. E do mesma maneira que a caixa de inspeção, ela também precisa ter acesso para limpeza e manutenção. O dimensionamento desta caixa deve estar baseado na 8160 também. Deve ser
O critério da concessionária local é que passa o dimensionamento, né? Lá em Curitiba, nesse artigo, essa lei é a lei que diz a obrigatoriedade de um dimensionamento para tal uso. Essa instalação também deve ser fora da edificação, então eu não posso ter nada em cima construído dessa caixa de gordura. E deve ter ainda fácil acesso e ela tem que ser construída dentro do seu terreno. Deve ter ventilação, mas deve ser vedado na superfície, porque também gera odor. Em prédios, tubos de queda especial para pias de cozinha e máquinas de lavar com ventilação primária. Ou seja, existe uma caixa de gordura coletiva e uma tubulação de ventilação exclusiva para tal. Então, também, assim como a caixa de inspeção, a caixa de gordura pode ser feita de diversos materiais, já existe pronta também, em PVC, cimento, em pré-moldado, de concreto ou feita em loco. E daí é bom que também se tenha o projeto de cada um desses componentes e o dimensionamento destes também se dá a quantidade de equipamentos que vão despejar essas gorduras. Então, aqui nós temos o corte, aqui nós temos, né, os resíduos, então a gente tem o volume de despejos que vem da pia, a gordura vai se depositando aqui no fundo. Esse dispositivo é para que esse volume não adentre nesse espaço para somente a água ir para o esgoto e não a gordura. E por essa maneira você precisa do acesso por cima para que você consiga fazer a limpeza e a desobstrução dessa tubulação, caso haja. Então, aqui tem um exemplo para vocês verem. Quando você tem uma obstrução de gordura, ela pega quase que 100% da tubulação ou forma massas, né, ao fundo desta caixa e ela deve ser removida, né? Então, deve ter acesso para manutenção e que essa gordura não vá, então, para o sistema de tratamento, né? E não tenha problema ao meio ambiente. Então, isso tem que ficar ao fundo dessa caixa para ele ser removido e destinado ao seu local de lixo, correto. Então, nós temos aqui o exemplo de um dimensionamento com base nessa normativa, aonde uma cozinha deve ter uma caixa de gordura pequena, simples, para atender, de repente, só a pia e a máquina de lavar ou somente a pia. Uma cozinha, 2 cozinhas, você já precisa de uma caixa de gordura ou simples ou dupla, mas de dimensão um pouco maior. Quando se tem de 3 a 12 cozinhas, no mínimo a caixa de gordura tem que ser dupla e dimensionada para atendê-las. E acima de 12 cozinhas ou em edificações especiais, você deve ter caixas de gorduras de tamanho especiais com tubulações também especiais. Então, aqui tem os exemplos de caixas pequenas, simples, dupla e especial. O que muda é o volume, então 18 litros, 31, 120 litros. E as dimensões da tubulação de 75 milímetros para esse tipo, para as duplas já a partir de tubulações de diâmetro de 100 milímetros, para não ter problema do entupimento e obstrução dessas tubulações. Então, este foi o conteúdo sobre os dispositivos de inspeção que devem ser construídos e instalados em áreas abertas da construção, pois eles precisam de acesso fácil para a manutenção desses sistemas. Vamos falar sobre projeto de esgoto. Bom, para se construir, né, desenhar um projeto de esgoto, são necessários alguns elementos. Então, primeiramente, a definição do projeto, ou seja, quais equipamentos terão aquele ambiente que deverá ter os seus efluentes para o sistema de esgoto. Você deve conhecer
os projetos estruturais e as fundações que compõem esse projeto arquitetônico. Você deve verificar se existe um coletor público nessa região ou se terá de ser feita uma fossa séptica ou sumidouro. E definir, assim, os outros projetos das instalações prediais. Então, um projeto deve ser composto de planta, né, um projeto arquitetônico, então a planta baixa, que é a base de um projeto arquitetônico, e esse projeto deve ter esse mobiliário disposto com o objetivo de trazer funcionalidade, aliado à estética e à economia da eficiência daquele ambiente. Se você tiver a funcionalidade, naturalmente, você tem um agrupamento dessas instalações e uma economia também dessas tubulações. Necessariamente, as áreas molhadas devem conter ralos ou caixas sifonadas em uma posição centralizada em relação às demais peças, para que esse ralo sifonado receba todos esses ramais de descarga que estão dentro destes ambientes. Quando se tiver um chuveiro em um box e não sobre a banheira, você também deve colocar isto no projeto. E se tiver os dois equipamentos, você tem que adicionar mais esses pontos do ramal de descarga. Então, eu trouxe novamente aquele exemplo, onde vocês já colocaram a nomenclatura na atividade, mas vocês devem marcar sempre esses equipamentos, aonde eles estão, para poder traçar essa tubulação. Né? O dimensionamento vem depois, mas você primeiro precisa traçar. Então, como disse aqui, o ralo sifonado está centralizado em relação aos equipamentos, porque ele recebe de todos os equipamentos, né, através do ramal de descarga, ele recebe todos esses despejos. E a partir daí, ele vai destinar para a caixa de inspeção e dali para o coletor predial ou para a rede pública. Então, a instalação correta dos aparelhos e das peças é importante que você faça no momento do projeto, para que você tenha um esgotamento eficiente dos aparelhos e também dos pisos, porque você também precisa deixar desnível nos pisos em direção aos ralos para que essas águas sejam destinadas aos locais corretos. Você ainda deve ter a ventilação adequada, diâmetros e declividades corretos, com afastamento eficiente do esgoto, evitar curvas, prover a instalação de peças de inspeção e caixas de gordura, fora de áreas edificadas, evitar colas, degraus e reentrâncias, para que você não tenha obstrução ou ruptura dessa tubulação, e traçado o mais curto e reto possível. E quando você tem um traçado muito longo, colocar outra caixa de inspeção, uma caixa de passagem. O dimensionamento do sistema de esgoto são estabelecidos pela NBR 8160. E daí você precisa utilizar uma tabela que considera o peso de cada peça sanitária. Esse peso é chamado de unidade Hunter de contribuição, ou seja, UHC. Cada aparelho tem uma vazão adequada para o seu funcionamento. E quanto maior a vazão, maior a unidade de contribuição. E assim, maior é o diâmetro da tubulação para atender. Porque se você põe uma tubulação menor, você não vai atender a demanda desses dejetos ou água que estão passando por aquela tubulação. Então, aqui eu tenho o modelo da tabela
que vocês vão usar. Aqui tem os tipos de aparelhos que estão dentro dos ambientes. Aqui a quantidade de UHC, né, que o peso de cada peça, aparelho destina, para que a partir do HC você determine o diâmetro desta tubulação. E daí você possa definir o dimensionamento de cada tubulação dentro de cada ramal de descarga. Lembrando que é importante que todo sistema de esgoto funciona por gravidade. Vocês viram em todos os desenhos que você tem a hierarquia. Então, tem o aparelho sanitário, tem a caixa sifonada e daí depois disso vai descendo. Então, isso tem uma declividade. E do mesmo jeito, a tubulação dentro do banheiro, que ela é enterrada, também tem as declividades da pia, tem uma declividade mínima para chegar na caixa sifonada, do chuveiro também tem uma declividade mínima para chegar nessa caixa sifonada, porque é por gravidade. E quando se tem tubulações com 100 milímetros ou mais definido pelo peso da peça, utiliza-se 1%, entre 1% e 2%, né? 1% é ideal, nunca menos que 1%. E para tubulações de 75 milímetros, né, ou menor que isso, você pode utilizar 2% de inclinação, porque é menor o seu diâmetro, mas é mais inclinado. Então, facilita a descida desses dejetos do ramal, né, desse ramal de descarga para a caixa sifonada e assim na sua sequência. Se você tem alguma dúvida, consulte a norma para verificar as tabelas de dimensionamento. Então, como vocês puderam ver, você precisa seguir passos e etapas e conhecer todos os equipamentos e partes desse sistema para que você consiga fazer o dimensionamento correto para cada um desses ramais da sua edificação. Vamos falar sobre o traçado das tubulações. Primeiramente, é de fundamental importância a análise dos projetos estruturais e arquitetônicos antes de elaborar o traçado dessas instalações, né? Porque você tem viga baldrame, pilares, vigas, e você precisa conhecer esse conteúdo. As prumadas de esgoto e de ventilação, assim como as de água fria e quente, devem ser definidas para então verificar se existe alguma barreira no projeto estrutural e, nesse momento, fazer a adequação com o projeto arquitetônico, ou seja, compatibilizar os projetos, fazer com que eles conversem, né? Não adianta nada eu estar passando uma tubulação lá do tubo de ventilação, por exemplo, e um pilar está acontecendo junto. Então, precisa ter essa conversa entre os projetos. Segundo o autor Carvalho Júnior, as canalizações embutidas não devem estar solitárias às peças estruturais do edifício. Por quê? Porque elas precisam de acesso e manutenção. Deve-se condicionar a escolha dos pontos de descida dos tubos de queda para o mais próximo possível dos pilares, mas não dentro dos pilares, ou da projeção dos pilares e paredes do térreo. As conexões devem ser utilizadas de maneira racional, evitando mudanças bruscas de direção no traçado das redes. Quando for necessário, utiliza-se caixas de passagem nas mudanças de 90 graus ou em trechos horizontais. Então, você pode utilizar deste artifício. Para a escolha do posicionamento da caixa sifonada com grelha, leve em consideração os aspectos estéticos, porque o piso deverá apresentar declividade favorável ao escoamento da água. Então, não adianta nada você ter lá um ralo no seu banheiro sifonado, sendo que o piso não tem uma declividade mínima, né, que está muito inclinado, para que essas águas cheguem até esse ralo e assim possam escoar. Então, não pode ser plano, tem que ter uma declividade indo de encontro a esse escoamento.
Quanto mais próxima a caixa sifonada estiver da ligação do ramal de esgoto, mais simples é a instalação de ventilação, porque você gasta menos com tubulação e você retira esse odor mais facilmente do ambiente. Então, aqui tem os passos. No passo A, onde você, então, identifica os elementos estruturais. No passo B, você vai marcar o ponto de descida do tubo de queda e da subida da coluna de ventilação. Então, aqui está o tubo de queda e a coluna de ventilação. Depois, você vai ligar o tubo de queda à bacia sanitária, né, que é o principal ramal de descarga, vai diretamente ao tubo de queda. E depois, você vai localizar o ralo seco e a caixa sifonada no projeto. Dá para ver ali bem claramente. Depois você vai ligar a caixa sifonada ao ramal da bacia, ou seja, você vai pegar esse ramal de descarga e vai ligar. Depois você vai ligar o ralo seco nesse ramal de descarga também até a caixa sifonada. Depois, a ligação do tubo de ventilação ao ramal de esgoto, certo? Para que você tenha a saída desse mau cheiro ou a troca com o ar da atmosfera e através do peso dos equipamentos, você vai definir quanto tem de diâmetro cada uma dessas tubulações que você fez o traçado. Ficou fácil, né? Esse passo a passo mostra exatamente como você identifica e como você desenha e traça essas tubulações para atender às necessidades e funções daqueles equipamentos dentro daquele ambiente. Vamos agora fazer esta situação-problema, a identificação das instalações de esgoto. Então, este é um modelo de uma ligação de esgoto que você, através da teleaula e do livro didático, já conhece em todas essas partes que estão sinalizadas. Eu vou deixar uns minutinhos para que vocês resolvam esta SP e já volto. Vamos resolver esta SP? Então, através do conhecimento até agora adquirido, temos como ponto central a caixa sifonada, os ramais de descarga, né, do lavatório, da bacia sanitária, que
do ramal de ventilação, que vão do ramal de esgoto, vão ser conectados ao tubo de queda e a coluna de ventilação. Então, nós temos aqui a ligação dos equipamentos. Esse tipo de ligação é feito no teto do pavimento inferior. Normalmente se coloca um forro de gesso aqui para tampar toda essa ligação, e depois, se tiver algum problema, tem que quebrar e refazer o gesso. E normalmente nesse espaço tem-se uma boneca, um falso pilar, fechando e revestindo essas colunas para proteger esta tubulação. Então, esta é a solução desta SP. Vamos agora ao nosso Kahoot. Então, o PIN number está aí. Vou aguardar alguns segundos para que os jogadores se conectem, porque muitos saíram, não entendi por quê. Tinham muitos jogadores e agora tem poucos. Então, vou esperar alguns segundos para que a gente comece o jogo. Vamos lá, vamos conectar, pessoal. Pronto? Vamos começar. 3, 2, 1. Bora lá começar. Para os sistemas de coleta e escoamento dos esgotos sanitários coletivos. Cada casa possui seu próprio sistema, cada edificação tem sua própria instalação, são ligados diretamente nas galerias públicas ou são conduzidos por meio de fossas sépticas. Qual é a alternativa correta? Olha só, vocês não prestam atenção, né? Cada edificação tem sua própria instalação. Eles são coletivos, porém, cada edificação tem a sua instalação. A maioria errou. Vamos lá? Gabriel está em primeiro lugar. Próxima pergunta. Qual tipo de material resistente é geralmente utilizado para conduzir efluentes industriais ou solventes orgânicos? Está fácil, hein? Muito fácil. PVC? CPVC? Ferro fundido ou manilhas cerâmicas? E aí? Ah, bom. Agora sim, todo mundo prestou atenção. Vamos ver quem está na frente. A Xuxa! Ô, louco, a Xuxa está participando, não acredito. Essa é boa. Aí, Xuxa, parabéns, você está em primeiro nessa questão. Questão 3. Qual é a parte da instalação sanitária que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários instalados? Quem é? Diretamente, hein? Ralos, ramal de esgoto, ramal de descarga ou ramal de conexão? E aí, acho que vocês entenderam, né? Valeu a dúvida da nossa amiga do Rio de Janeiro. Né? O ramal de descarga é a primeira peça que recebe esses efluentes. Próxima, ó, Rafaela acertou e está em primeiro lugar nesta questão. Qual o dispositivo de inspeção que recebe e retém as contribuições de despejos oleosos? Caixa de inspeção, caixa de gordura, caixa de passagem ou caixa de junção? Presta atenção na pergunta, essa tá fácil demais. Vai, Xuxa, clica aí rápido.
Participa com a gente. Muito bem, gente. Despejos oleosos só podem ser gordurosos, né? Parabéns, vocês prestaram atenção e entenderam este conteúdo. Rafaela tá disparado, hein? Parabéns. Última pergunta. Em um projeto de esgoto, as declividades mínimas por gravidade das tubulações de diâmetro até 75 milímetros são de 1%, 2%, 3% ou 4%. E aí? Alguns erraram ainda, não prestaram atenção, hein? Mas o correto, a maioria acertou, quer dizer que vocês prestaram atenção na aula e entenderam essa questão da gravidade, por gravidade. Rafaela ganhou, parabéns, Rafaela, você está em primeiro lugar. Rose em segundo e Lê em terceiro lugar. Parabéns pela participação de todos vocês. É muito legal que vocês participem, porque daí a gente consegue ver o conteúdo que foi passado, se vocês entenderam, aprenderam como aplicar a sua função e assim fazer uma correta aplicação dessas partes dentro do projeto arquitetônico. Vamos agora ao final da aula. Recapitulando o que falamos até agora. Nesta teleaula, nós conhecemos os tipos de instalações de esgoto sanitário, as principais características e quais os principais materiais que são utilizados para os sistemas. Conhecemos ainda as noções sobre essa coleta e a destinação e o objetivo dessa destinação dos esgotos sanitários. Vocês obtiveram conhecimento em relação aos detalhes dessas instalações e a importância da ventilação, assim como a maneira que ela deve ser feita separadamente para que esses gases possam trocar com a atmosfera, né, o ar, possa ter essa troca e tirar o mau cheiro de dentro do ambiente. E também conheceram a importância do dimensionamento, do encaminhamento, né, a porcentagem das inclinações, os diâmetros para cada peso, cada peça, para aplicar dentro de um projeto de esgoto no projeto arquitetônico. Então, é importante que o profissional da área de arquitetura tenha esse conhecimento, porque no momento do projeto, ele sabe como locar, a melhor maneira de locar esses equipamentos para otimização de eficiência e de gasto desses materiais no momento da execução desta obra. Tá bom? Agora, eu peço para que vocês enviem as suas dúvidas ou as suas contribuições aí no chat para que a gente possa trocar ainda. Temos alguns minutinhos para trocar essas ideias. Eu estarei à disposição no chat de atividades. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído com esta aula de hoje. Até mais.